Indo para oficializar o divórcio, pensando que o acordo terminaria, acabei pegando uma certidão de casamento de verdade? Questionei-o furiosamente sobre sua falsa seriedade. Qual era o verdadeiro objetivo? Ele disse inocentemente que o relacionamento terminaria com o fim do contrato, e eu fiquei instantaneamente feliz. Finalmente vou receber o pagamento final. Mas ele jogou a certidão de casamento na minha cara. Disse que era uma avaliação para promoção, e eu passei. Fiquei furioso na hora, sentindo que ele estava propositalmente tentando não pagar os 3 milhões restantes. Porque, 3 anos atrás, fui demitido da empresa, e foi essa CEO Iceberg quem me acolheu. A condição era ser seu marido de contrato por 3 anos, com um salário anual de 500 mil, e um pagamento extra de 1,5 milhão ao final do contrato. Eu interpretei seriamente o papel de marido, cuidei da casa, esperando para pegar o dinheiro e ter uma vida tranquila. Ele realmente quer dar o calote? Shen Shuiou riu da minha raiva. Será que eu sou uma pessoa que precisa dessa mixaria? Meu dinheiro, no futuro, será todo seu, King Xuan. Nosso contrato de casamento expirou ontem, certo? Eu tinha acabado de me sentar no sofá, quando sua voz fria veio, e meu coração estremeceu. Em seguida, uma alegria incontrolável surgiu. Entendi, ele vai me revelar a verdade. O contrato acabou. Fingi estar calmo e sereno, mas meus pequenos planos já estavam a todo vapor. No contrato original, estava escrito preto no branco, casamento por contrato de 3 anos, com salário anual de 500 mil. E mais 1,5 milhão restantes ao final do contrato. Somando tudo, em breve serei um ricaço com 3 milhões na mão. Na hora, vou procurar uma cidade pequena de terceira linha, comprar uma casa adequada, dormir até acordar naturalmente, comer o que quiser, essa vida tranquila. É simplesmente perfeita demais. Concordei com a cabeça, com uma voz calma e serena. Exato. Com um clique, ele abriu uma garrafa de vinho importado. O líquido dourado, com bolhas, foi despejado na taça, e enquanto servia o vinho, ele disse: Nestes 3 anos, você se saiu muito bem, estou muito satisfeito. Passamos de estranhos a amigos, e depois nos tornamos colegas de quarto com uma relação especial. Acho que nosso contrato já está na hora de terminar. Concordei incessantemente com a cabeça, como um pintinho bicando. Sim, 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 você está certíssimo. Ele me entregou uma das taças de vinho. Beba um gole, como uma celebração, celebrando minha reconquista da liberdade. E também celebrando ele se livrar de mim, esse fardo. Não hesitei nem um pouco, peguei a taça e bebi tudo de uma vez. O movimento foi rápido e direto, sem hesitação alguma. Eu quero que ele veja claramente que eu, King Xuan, não sou de forma alguma o tipo de pessoa que vai insistir, não tenho a menor saudade da vida atual. Assim, na hora de me dar o pagamento final, ele também poderá fazê-lo de forma rápida e feliz. Ele me viu beber todo o vinho, e ele apenas tomou um gole. E então largou a taça. Ele continuou dizendo: Vamos. Meu coração apertou instantaneamente. Ir para onde? Inúmeras ideias surgiram na minha cabeça. Será que ele quer arrumar uma desculpa para descontar o meu pagamento final? Mas eu não ouso perguntar. E menos ainda recusar, afinal, ele é meu patrocinador. O pagamento final ainda está nas mãos dele. Se por acaso eu o deixar infeliz, todo o meu trabalho duro nesses 3 anos terá sido em vão. Eu só pude, atordoado, segui-lo até o carro. Talvez por ter bebido vinho importado muito rápido, o efeito veio de repente. E somado ao fato de que passei o dia todo preparando este jantar de despedida, eu estava realmente exausto. O carro andava suavemente. Na noite da cidade, minhas pálpebras ficaram cada vez mais pesadas. Sem perceber, acabei adormecendo. Quando acordei novamente, fui gentilmente acordado por ele. Abri meus olhos, atordoado e confuso. Do lado de fora da janela do carro havia um edifício solene e imponente. O brasão nacional no portão brilhava sob as luzes. Chegamos. Onde estamos? O que vamos fazer? Esfreguei minhas têmporas doloridas. Minha cabeça ainda estava uma bagunça. O tom de Shen Shuiou era muito normal. Chegamos ao cartório de registro civil. Eu, que tinha acabado de acordar, ainda estava meio zonzo, filtrei automaticamente outras informações. Apenas ouvi claramente a frase "traga sua carteira de identidade". Inconscientemente apalpei meus bolsos. Sempre carrego comigo. Que bom! Ele sorriu, e aquele sorriso escondia pensamentos que eu não conseguia entender. Sai do carro cambaleando, com a cabeça pesada e latejante. Tenho que admitir. Essa bebida importada é muito forte, sobe rápido e ainda tem um gosto ruim.
Cartório de Registro Civil? Nós tiramos uma certidão falsa da última vez, precisamos vir aqui para o processo de divórcio também? Pensei comigo mesmo, o álcool paralisou meu pensamento, me deixando preguiçoso para investigar a fundo. Apenas pensando que os ricos são exigentes com o senso de ritual. Sob a orientação da equipe, fiquei confuso o tempo todo. Assinando, colocando impressões digitais, tirando fotos, como um fantoche, seguindo-o mecanicamente para concluir todos os procedimentos. Até os 2 livrinhos vermelhos com grandes caracteres dourados serem entregues em nossas mãos. Eu ainda não tinha percebido a gravidade da situação. Fiquei olhando para o livrinho vermelho repetidamente, só achando que a textura era boa. Assim que saímos do cartório de registro civil, uma brisa noturna soprou em nossos rostos, trazendo o frescor da noite. Eu tremi ligeiramente, o álcool se dissipou instantaneamente e minha mente clareou. Eu abaixei a cabeça para olhar o livrinho vermelho em minha mão. Desta vez, cada palavra nele parecia um ferro de marcar em brasa, marcando dolorosamente em minhas pupilas. Certidão de casamento, não certidão de divórcio, é certidão de casamento. Na foto, nós dois estávamos lado a lado, sorrindo como 2 idiotas. Nossos nomes estavam impressos abaixo da foto. Número de identificação, e o carimbo vermelho brilhante. Um zumbido. Meu cérebro pareceu ter sido atingido por uma bomba, explodindo instantaneamente em um vazio. Finalmente percebi o que estava errado. Eu levantei a cabeça abruptamente, olhando fixamente para ele andando na frente. Pela primeira vez, gritei seu nome completo. Shen Shuiou. Minha voz mudou devido ao choque e à raiva, tornando-se particularmente estridente na noite silenciosa. Ele parou e se virou, com uma expressão ainda calma no rosto. Não estávamos fazendo documentos falsos? Corri até ele em alguns passos, quase enfiando a certidão de casamento em seu rosto. Já que é falso, por que ir ao cartório de registro civil para se divorciar? Uma série de perguntas jorrou da minha boca como balas de canhão, atingindo seu rosto calmo. Ele ficou surpreso com minha reação e então me olhou com um olhar de idiota. Aquele olhar parecia estar dizendo que eu era lenta para entender. Ele falou lentamente, mas as palavras que ele disse eram como facas de gelo temperado, apunhalando meu coração uma a uma. Sim, era falso no começo. Então desta vez viemos fazer um de verdade. Seu tom era tão calmo como se estivesse falando sobre o tempo de hoje. Quem te disse que viemos nos divorciar? Essa frase destruiu completamente todas as minhas fantasias. Eu me senti como se estivesse caindo em uma adega de gelo, completamente fria da cabeça aos pés. Casamento. Minhas emoções estavam completamente fora de controle. 3 anos de bajulação e tentativas deliberadas de agradar para receber o pagamento final entraram em colapso total neste momento. O contrato não tinha terminado? Por que você fez isso? Você simplesmente não quer pagar o dinheiro. Eu o encarei fixamente. Diante da minha acusação, ele ficou surpreso a princípio. Então ele foi divertido com minha raiva. Ele levantou o livrinho vermelho em sua mão e bateu levemente na minha cabeça. A força não era forte, mas estava cheia de zombaria. Qin Xuan, você é tão gananciosa. O que mais há em sua mente além de dinheiro? Ele olhou para mim divertido e irritado. Eu sou uma pessoa que precisa desse dinheiro? Fui atordoada pelo toque, e toda a minha raiva ficou presa na minha garganta como um balão furado. Nem para cima nem para baixo. Shen Shuiou removeu seu sorriso. Sua expressão ficou séria. Ele olhou nos meus olhos e disse palavra por palavra. Nestes 3 anos, você foi confiável. Você também sabe. Minha família tem me pressionado para casar. Não quero perder tempo conhecendo outros homens. Ele fez uma pausa e disse em um tom natural algo que quase me causou um infarto. Escolher você não é suficiente? Essa explicação simples e direta, até mesmo com um toque de improviso, me deixou completamente atordoada. A razão é tão descuidada, mas tão real que não consegui encontrar nenhuma palavra para refutar por um tempo. Ainda estou digerindo essa enorme quantidade de informações, minha mente está uma bagunça, mas inconscientemente estou emaranhada com a questão mais importante. E o pagamento final? Vendo minha aparência inútil, Shen Shuiou sorriu impotente e carinhosamente. Ele suspirou como se estivesse olhando para uma criança que não entende. Dando. Como não dar? Ele deu um passo em minha direção. Ficou na ponta dos pés e sussurrou em meu ouvido em uma voz que só nós dois podíamos ouvir, soltando silenciosamente uma notícia ainda mais bombástica. Não se preocupe, agora meu dinheiro. Não é tudo seu dinheiro?
Fui atordoada e enfiada de volta no carro, segurando firmemente a certidão de casamento vermelha. O toque quente me lembrava constantemente que isso não era um sonho. As luzes de neon do lado de fora da janela do carro estavam passando rapidamente para trás. Meus pensamentos foram puxados de volta para 3 anos atrás. Naquele ano, eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu ainda era uma novata e tive a sorte de entrar no gigante da indústria, o Chunyu Technology Group. No meu primeiro dia de trabalho, eu estava tão animada que queria limpar o chão do escritório. Como resultado, no dia seguinte, o supervisor do departamento chamou vários de nós, novatos, para anunciar uma má notícia. O departamento recém-criado seria totalmente demitido devido a ajustes na estratégia do grupo. Todos nós teríamos que fazer as malas e ir embora. Fiquei completamente atordoada. O que era ainda mais ultrajante era que o pequeno líder de rosto de macaco disse sarcasticamente que eu só tinha trabalhado por um dia. Meu período de experiência não passou e, de acordo com as regras, não recebo salário. Fiquei furioso na hora. Não era pelo pouco dinheiro, mas para defender minha honra, bloqueei a porta do escritório. Argumentei com ele com base na lei. A lei trabalhista estipula que, desde que o trabalho seja prestado, a remuneração deve ser paga. Aquele cara cruzou os braços e me olhou de soslaio, como se estivesse olhando para um idiota. Você até entende de lei. Você trabalhou um dia. Que valor você criou para a empresa, e ainda tem vergonha de pedir dinheiro? Jovens, não se levem tão a sério. A sociedade vai te ensinar a ser gente. Eu ainda me lembro claramente daquele rosto arrogante dele. Justamente quando eu estava tão irritado que estava prestes a agir, uma voz fria veio de trás de mim. O que está acontecendo? Era Shen Shuyou. Ela estava vestindo um terno profissional elegante, seguida por vários executivos seniores, com uma aura tão poderosa que as pessoas não ousavam olhar diretamente para ela. Assim que o pequeno líder a viu, a arrogância em seu rosto instantaneamente se transformou em bajulação. Inclinando-se e se aproximando, Presidente Shen, não é nada demais. É apenas um novato insensato, causando problemas sem razão. Shen Shuyou nem sequer olhou para ele. Seu olhar pousou em mim. Fale. Respirei fundo. E contei toda a história em detalhes. Depois que Shen Shuyou viu, ela permaneceu inexpressiva, virou-se para olhar para o pequeno líder. Seus olhos frios como facas. Departamento financeiro. Demita-o. O salário deste cavalheiro por um dia, pago triplicado, imediatamente. Agora. O pequeno líder ficou petrificado no local, e eu fiquei completamente atordoado. Essa era a decisão rápida e decisiva do grande chefe, tão legal. Quando eu estava prestes a sair com o salário triplicado, Shen Shuyou me parou. Ele me entregou um cartão de visita. Você teria interesse em mudar de emprego e ser meu marido por 3 anos? Eu pensei que tinha ouvido errado. Até que fui levado para o escritório do presidente e vi o acordo. Só então tive certeza de que tudo isso era real. Os termos do acordo eram realmente muito simples. Eu tinha que desempenhar bem o papel de seu marido, ajudá-lo a lidar com ambas as famílias. Ao mesmo tempo, também tinha que servir como seu gerente doméstico, cuidando de todos os seus afazeres domésticos triviais. O que mais me atraiu foi que eu não precisava ir trabalhar e registrar o ponto todos os dias. Meus olhos instantaneamente grudaram na coluna de remuneração, onde estava claramente escrito, um salário anual de 500 mil. Quando o contrato de 3 anos expirasse, um pagamento único final de 1.500.000 seria feito. Meu batimento cardíaco acelerou instantaneamente de forma descontrolada. Eu estava calculando silenciosamente com meus dedos. Para mim, que estava pobre e miserável, isso era simplesmente uma quantia astronômica que eu nem ousava imaginar. E então, a voz de Shen Shuyou soou em um momento oportuno. Trazendo consigo seu frio usual, engoli em seco minha garganta seca, e forcei-me a falar com calma. Eu ainda preciso analisar cuidadosamente o conteúdo do acordo. Mas só eu sabia. Minha mente já estava cheia da palavra dinheiro, e eu não tinha ânimo para examinar os termos em detalhes. Não muito tempo depois, Shen Shuyou lidou com a certidão de casamento falsa de forma rápida e eficiente. E nós também realizamos rapidamente um casamento grandioso. No casamento, eu conheci seus pais, e ele conheceu meus pais. Eu originalmente estava preparado para lidar com cenas embaraçosas, mas não esperava que os 4 idosos se dessem bem à primeira vista. Era como se tivessem se conhecido tarde demais. Meu pai gosta de jogar xadrez, o pai dele gosta de pescar, os dois conversaram de forma especulativa.
e marcaram imediatamente para ir ao reservatório no fim de semana para competir em suas habilidades. Minha mãe e a mãe dele são obcecadas por bordados e trabalhos de agulha, reuniram-se e tagarelaram, mais íntimas do que irmãs de verdade. Aquela cena harmoniosa me fez hesitar várias vezes. Este casamento é realmente falso? Após o casamento, minha vida de coabitação com Shen Shuiou começou oficialmente. Morando em sua casa grande, tão silenciosa que você podia ouvir seu próprio batimento cardíaco, o constrangimento e o silêncio estavam em todos os lugares. O acordo dizia claramente que eu era seu gerente doméstico, não havia como. Eu só podia morder a isca e falar primeiro: Presidente Shen, o que você gostaria de comer à noite? Ele estava olhando para os documentos em sua mão sem levantar a cabeça. E soltou duas palavras fracamente: tanto faz. Tudo bem então. Tanto faz. Para não passar fome e para cumprir bem minhas responsabilidades. Comecei a aprender a cozinhar diligentemente com receitas no celular. Inesperadamente, eu realmente tinha algum talento para cozinhar. Um dia, fiz costelinha agridoce de acordo com o vídeo. Shen Shuiou provou um pedaço. Naquele rosto de geada eterna, a primeira expressão além de frieza apareceu. Surpresa. King Xuan, você também sabe cozinhar. Ele pegou mais um pedaço e colocou na boca, elogiando repetidamente. Você é bom nisso. É ainda mais gostoso do que a comida do restaurante lá fora. Naquele momento, um pouco de orgulho inexplicável surgiu no meu coração. Eu nunca imaginei que conseguiria conquistar essa CEO gélida com uma panela de costelinha agridoce. Essa sensação é ainda melhor do que eu imaginava. À medida que nos conhecemos melhor, Shen Shuiou também gradualmente baixou a guarda na minha frente. Ela jogava os saltos altos no corredor e jogava o casaco descuidadamente no encosto do sofá. Uma vez, eu até encontrei uma meia dela embaixo da mesa de centro, onde estava aquela executiva impecável. E com uma aura de 2,80 m da empresa, eu a seguia silenciosamente, arrumando a bagunça e jogando as roupas dela na máquina de lavar. Mais tarde, ela simplesmente demitiu a antiga babá da casa, Tia Zhan, dizendo que eu era suficiente. E assim, toda a vila se tornou completamente o nosso mundo para dois. Uma noite, ela saiu do banheiro de roupão, com longos cabelos molhados sobre os ombros, e preguiçosamente se apoiou no sofá, dizendo para mim: King Xuan, venha me ajudar a secar o cabelo. Meu cabelo é muito comprido, e meus braços doem de tanto secar sozinha. A mão que segurava o secador tremia um pouco, do medo inicial de olhar demais, até secar o cabelo dela habilmente mais tarde. E até mesmo conseguir modelar um penteado simples e bonito, a barreira rígida entre nós foi silenciosamente rompida sem que percebêssemos. O mais absurdo foi uma noite, tarde da noite, quando eu estava com tanta fome que não conseguia dormir e fui sorrateiramente para a cozinha fazer um arroz com carne. Assim que saiu da panela, o aroma rico me fez salivar, mas de repente ouvi um "que cheiro bom" vindo de trás de mim. Quando me virei, vi Shen Shuiou parada na porta da cozinha, não sei quando, vestindo apenas uma camisola de seda roxa sexy. Como um gato guloso atraído pelo cheiro. Antes que eu pudesse falar, ela se aproximou rapidamente. Encostou a cabeça perto do meu rosto e pegou minha colher, sem se importar nem um pouco. E pegou algumas grandes colheradas da minha tigela. Eu observei impotente o arroz na tigela diminuir a uma velocidade visível a olho nu. Ela comeu com as bochechas cheias e lentamente recuou. Eu a encarei. E meu cérebro desligou instantaneamente, sem saber o que fazer. Ela finalmente engoliu o arroz na boca. E disse indistintamente: delicioso. Faça mais da próxima vez. Como ela falou rápido demais, ela engasgou. Eu rapidamente coloquei a tigela de lado. Bati nas costas dela e rapidamente fui buscar um copo de água morna. Quando ela se curvou para tossir, a gola larga do roupão se abriu ligeiramente. Instantaneamente, senti uma onda de calor subir à minha cabeça, e meu rosto ficou vermelho. Eu rapidamente virei a cabeça, murmurando para mim mesmo para não ver o que não devia. Ela, no entanto, parecia alheia, bebeu um gole de água para se acalmar e até lambeu os lábios, parecendo ainda querer mais. Eu olhei para a tigela que estava meio vazia e depois olhei para ela, murmurando silenciosamente para mim mesmo que esses dias pareciam estar ficando cada vez mais estranhos. E até mesmo senti uma pontada de expectativa inexplicável. Mas esses dias agradáveis não duraram muito. A chegada de uma visita inesperada interrompeu completamente meu estilo de vida tranquilo e caseiro. Minha sogra nominal, a mãe de Shen Shuiou, carregando duas malas enormes. Imediatamente tocou a campainha da vila. Mãe,
Por que você veio? Shen Shuiou perguntou, vendo-a. E uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Minha sogra sorriu amavelmente, mas seus olhos eram como raios-x, me examinando de cima a baixo, e seu tom estava cheio de escrutínio. Por que eu vim? Se eu não viesse, quando meu neto teria um lugar para ficar, ela disse. E enfiou uma marmita na minha mão. Xiao Qing, esta é uma sopa que eu cozinhei especialmente para você. Para você se fortalecer. Vocês, jovens, precisam se apressar. Eu olhei para a tigela de sopa escura na minha mão, com algumas coisas desconhecidas flutuando nela, e meu couro cabeludo ficou dormente. Ela não veio ver a filha, mas para supervisionar a produção de um neto. Uma crise. Chegou silenciosamente. A crise mais direta explodiu naquela noite. Depois do jantar, eu estava me preparando para voltar para o meu quarto para descansar, mas Shen Shuiou estava segurando um travesseiro, bloqueando a porta do meu quarto. Não havia expressão em seu rosto, mas seu tom estava cheio de um toque de desamparo. Minha mãe está hospedada aqui. A partir de hoje, você vai dormir no mesmo quarto que eu. Meu cérebro explodiu com um estrondo. Dormir no mesmo quarto que ela? Isso não estava escrito no contrato. Esta é claramente uma pergunta fora do programa. Precisa de mais dinheiro. Mas olhando para a expressão dela, que dizia se você ousar dizer não, nós dois estaremos ferrados. As palavras que estavam na ponta da minha língua foram engolidas de volta à força. O pagamento é primordial, não posso ser ganancioso e perder tudo. Eu balancei a cabeça rigidamente, como um prisioneiro prestes a ir para o corredor da morte. A cama de Shen Shuiou é grande e macia, e quando você se deita nela, parece que vai afundar. Mas eu estava como um vergalhão tenso, deitado rigidamente na beirada da cama, sem ousar me mover. O ar estava cheio da leve fragrância do sabonete líquido dela, entrando no meu nariz em fios. Eu podia ouvir claramente sua respiração constante, bem perto do meu ouvido. Eu nunca estive tão nervoso em toda a minha vida, com os olhos fechados. Minha mente estava uma bagunça. Isso conta como acidente de trabalho? A compensação por danos morais pode ser maior? Eu quase não dormi a noite toda. Na manhã seguinte, eu acordei sufocado, sentindo como se uma grande pedra estivesse pressionando meu corpo, incapaz de respirar. Eu abri meus olhos com dificuldade e um rosto sereno adormecido instantaneamente chamou minha atenção. Shen Shuiou estava como um polvo, enrolado em mim com mãos e pés, com uma perna pressionando firmemente minha cintura. Eu instantaneamente me petrifiquei, até minha respiração ficou cautelosa. Tentei gentilmente tirar a mão dela do meu peito, mas assim que me movi, ela resmungou em seu sono. Não se mexa, abrace. É tão quentinho, disse ela, se aconchegando mais perto de mim. Ela me abraçou ainda mais forte. Eu suspirei impotente e decidi não me mover. Eu sou um marido de contrato profissional, e insistir em ser um travesseiro agora também é ser dedicado. De qualquer forma, eu não estou perdendo nada. Depois de alguns dias assim, eu lentamente me acostumei com rigidez e insônia iniciais. Só que toda manhã, quando acordo, é como se estivesse jogando um jogo chamado Como Escapar das Garras de um Polvo. Mais tarde, eu estava muito preguiçoso para tentar afastá-la. Então, eu simplesmente a deixei me abraçar para dormir. Uma manhã, ela acordou mais cedo do que eu. Assim que abri meus olhos, encontrei seus olhos brilhantes. Ela olhou para a posição em que estava me abraçando. Não apenas não estava nem um pouco envergonhada, mas ainda deu um tapinha no meu peito com razão. King Xuan. Dormir abraçado com este travesseiro é realmente confortável. Depois de uma pausa, ela acrescentou. E é quente. Antes, quando eu dormia sozinha, meus pés estavam sempre gelados. Agora, com você como um aquecedor humano, durmo muito bem. De um casal falso que dormia em quartos separados. Nos tornamos bons amigos compartilhando a mesma cama. De repente, percebi que o hábito é realmente uma coisa terrível. Está mudando tudo silenciosamente. Eu me consolei silenciosamente. Tudo bem, de qualquer forma, eu não estou perdendo nada. Mas havia uma premonição fraca no meu coração. Acabou. Acho que estou me apaixonando. Os bons tempos sempre chegam ao fim. Depois que minha sogra voltou para casa, a vila voltou à sua tranquilidade habitual. Mas algumas coisas nunca mais voltariam a ser como antes. Shen Shuiou sugeriu sair para passear, com o belo nome de Medo de que minha mãe faça inspeções surpresa novamente, temos que representar o papel por completo. Eu sabia muito bem que ela estava apenas entediada e queria arejar a cabeça. Claro que eu não me importei.
Meu salário ainda seria pago e eu ainda teria uma viagem paga, só um tolo recusaria. Nossa primeira parada foi uma cidade famosa por sua culinária. Foi nesta viagem que descobri que Shen Shuyo era simplesmente uma rainha em encontrar comidas ruins. Ela apontou para um sorvete de arco-íris da moda, seus olhos brilhando. Qin Xuan, eu quero comer aquilo. Eu dei uma olhada. A cor era tão chamativa quanto um reagente químico. Eu rapidamente a aconselhei, não compre. Definitivamente não é gostoso. Mas ela não ouviu e insistiu em comprar. O resultado, como esperado, foi que ela apenas deu uma lambida e suas sobrancelhas instantaneamente se franziram. Ela sem hesitação colocou o sorvete na minha mão. Não é gostoso, pode ficar com ele. Eu olhei para essa coisa pegajosa na minha mão e olhei para sua expressão de eu não ligo. De qualquer forma, eu não vou comer. Eu só pude suspirar impotente. Ok, eu aguento. Mais tarde, essa situação aconteceu várias vezes. Toda vez que eu a aconselhava, ela não ouvia. Mas toda vez que experimentava, ela me entregava com uma cara de desgosto. Até que uma vez, ela me entregou um espeto de tofu especial grelhado e escuro, polvilhado com um pó estranho, tendo mordido apenas o tamanho de uma unha. Com uma expressão dolorida no rosto, tentando colocar aquilo na minha mão, aceitei sem expressão. Sob o olhar surpreso dele, virei-me e, com um gesto rápido, *plaft*. Aquele espeto de tofu caiu precisamente na lixeira não muito distante. Olhei para ele e disse calmamente, vai comer ainda? Se não comer, vou jogar fora. Ah, já joguei. Shen Shuyo ficou parada, atônita. Abriu a boca por um tempo, sem conseguir dizer nada, e finalmente bateu o pé de raiva, mas não conseguiu evitar rir. A partir daquele dia, ele nunca mais comprou coisas aleatoriamente. Shen Shuyo, durante a viagem, despiu completamente a pose de CEO, como uma criança que está saindo de casa pela primeira vez, cheia de curiosidade por tudo. Ao ver um besouro falso que nunca tinha visto antes, conseguia ficar agachada no chão olhando por um tempão. Ao passar por um riacho límpido, insisti em tirar os sapatos para pisar na água, rindo como uma tola despreocupada. Esse lado ingênuo dela era uma faceta que eu nunca tinha visto. Ao chegar na província de Yun, com suas montanhas e insetos, ele começou a aprontar de novo. Insistiu em provar larvas de bambu fritas no mercado noturno. Diante de uma tigela de sangue de porco frio, desafiou corajosamente a erva do pulmão, amada pelos moradores locais. A cada vez, ele era como um guerreiro indo para a batalha, mordiscando um pouquinho, e então suas feições faciais se distorciam instantaneamente, empurrando o resto todo para mim. Essas experiências hilárias, quando lembro agora, ainda me fazem rir. Uma vez, estávamos caminhando por uma estrada rural quando uma cobra de cores vivas de repente se atravessou no meio do caminho. Antes que eu pudesse reagir, os olhos de Shen Shuyo brilharam. Ele olhou fixamente para a cabeça redonda da cobra e exclamou animadamente, Qin Xuan, olhe rápido. Essa cobra não é venenosa, a cabeça é redonda. Dizendo isso, ele realmente pegou um galho de madeira e estava prestes a cutucar. Naquele momento, minha alma quase voou de tanto medo. Naquele momento crítico, puxei-o para trás de mim, e minha voz estava tão séria que até eu me assustei. Não se mexa! Ele ficou atordoado com o meu grito, paralisado no lugar, sem ousar se mover. Fiquei olhando fixamente para a cobra, explicando para ele que era uma cobra-tigre. Na nossa terra natal, chamamos de pescoço de fazão. Suas glândulas de veneno ficam atrás da boca, embora não sejam óbvias. Mas se morder alguém, pode causar distúrbios da coagulação, causando hemorragias graves. Não é brincadeira. Shen Shuyo ficou completamente paralisado no lugar, com os olhos fixos em mim, e uma onda de choque surgiu em seus olhos. Medo persistente e algumas emoções complexas que eu não conseguia entender. Aquela cobra, assustada por nós, rapidamente escapuliu para o mato à beira da estrada e desapareceu. Soltei um longo suspiro. E então percebi que minhas costas já estavam encharcadas de suor frio, grudando na roupa e extremamente desconfortáveis. Nas próximas viagens, Shen Shuyo ficou excepcionalmente quieto. Ele não mais olhava ao redor com curiosidade como antes. Mas, ao contrário, sempre me seguia a meio passo de distância. A maneira como ele olhava para mim também era completamente diferente de antes. Havia mais dependência e menos distanciamento. De repente, percebi que nossa relação já havia mudado silenciosamente sem que percebêssemos. Eu não era mais apenas um mordomo contratado por ele. E as contas do acordo familiar pareciam mais um guardião em quem ele confiava inconscientemente.
O constrangimento no carro desapareceu completamente. O carro parou firmemente em frente à porta da vila. Apertei a certidão de casamento dourada na minha mão e segui Chen Shuiou para fora do carro. Eu morei neste lugar por 3 anos, mas no momento em que entrei hoje, meu estado de espírito era completamente diferente. Antes, esta era a vila dele, o local de trabalho onde eu ganhava a vida. E a partir de hoje, esta é a casa de nós dois. Minha cabeça ainda estava uma bagunça. Mas no momento em que abri a porta, fiquei completamente surpreso. A sala de estar não estava com as luzes acesas, apenas velas bruxuleantes acesas na mesa de jantar. Um requintado jantar ocidental cobria toda a mesa, e ao lado havia uma garrafa de vinho tinto cujo nome eu não sabia. A atmosfera estava no auge. Virei-me para olhar para Chen Shuiou. Ele tirou os saltos altos e caminhou em minha direção, com um sorriso suave que eu nunca tinha visto antes no rosto. Hoje é o nosso verdadeiro dia de casamento, temos que comemorar, disse ele, apontando para a mesa de jantar. Seu tom era suave, a comida foi pedida. Descanse bem hoje. Meu coração estremeceu de repente. Por 3 anos, sempre fui eu quem cozinhava para ele, cuidando da alimentação. Esta foi a primeira vez que ele preparou uma refeição para mim. Mesmo que fosse comida para viagem, essa intenção era completamente diferente de antes. Sob a luz de velas, seu rosto parecia extraordinariamente suave, perdendo a nitidez de uma CEO e ganhando um pouco de calor. Pela primeira vez, descobri que essa mulher forte e imponente não era tão fria assim. Sentamos um de frente para o outro, e a atmosfera era um pouco sutil e um pouco ambígua. Ele me serviu uma taça de vinho tinto. King Xuan disse, prove. Eu levantei a taça de vinho e toquei levemente na dele. O som nítido ecoou distintamente na sala de estar silenciosa. O vinho tinto tinha um excelente sabor ao entrar na boca, mas meus pensamentos não estavam no vinho. Os momentos dos últimos 3 anos passaram rapidamente na minha mente como cenas de um filme. Desde o início, quando fui acolhido por ele e assinei o contrato, até interpretar seu marido, cuidando de sua vida, e até hoje, com este certificado vermelho com nossos nomes em minhas mãos. Tudo parece um sonho absurdo, mas real no que você está pensando? Chen Shuiou perguntou de repente, interrompendo meus pensamentos. Estou pensando. Se meus 3 milhões finais desapareceram assim, eu deixei escapar sem pensar. Assim que as palavras saíram, me arrependi um pouco. Chen Shuiou pegou um garfo e bateu levemente no meu prato. Resmungou. Qin Xuan, você não pode ser um pouco mais ambicioso? Eu sorri timidamente e rapidamente bebi um gole de vinho tinto para disfarçar o constrangimento. A refeição terminou em meio a piadas meio verdadeiras e uma ambiguidade tênue. Está ficando tarde. Vamos nos lavar. Chen Shuiou se levantou com um tom natural. Depois de tomar banho, inconscientemente quis voltar para o meu quarto. Assim que minha mão tocou a maçaneta da porta, sua voz veio de trás de mim. Eu me virei e o vi encostado no batente da porta do quarto principal. Ele, que tinha acabado de tomar banho, estava envolto em uma leve névoa de água. Suas bochechas estavam levemente avermelhadas. Não sei se era por causa do vapor ou por outro motivo. Hoje é que realmente nos casamos. Já somos um casal de velhos, então não vamos dormir em quartos separados, certo? Suas palavras eram como uma pedra, abrindo uma brecha no meu coração. O ar ao redor ficou instantaneamente quente. Eu o olhei, e ele também olhou diretamente para mim, com uma ternura que eu nunca tinha visto em seus olhos. 3 anos de convivência, incontáveis momentos ambíguos, noites forçadas na mesma cama. Tudo naquele momento se transformou em um impulso incontrolável. Eu caminhei em direção a ele passo a passo. Parei na frente dele e fechei suavemente a porta do quarto principal. Esta noite foi longa. Longa o suficiente para nos permitir tirar todas as máscaras, e curta o suficiente para me fazer sentir que passou num piscar de olhos. Depois, abracei-o enquanto ele dormia profundamente em meus braços, e meu coração estava cheio de emoções. Eu pensei muito claramente. 3 anos juntos, seria falso dizer que não há sentimentos. O hábito é realmente uma coisa muito assustadora. Inconscientemente, essa mulher já permeou todos os aspectos da minha vida. Eu até comecei a sentir que esses dias são bons para caramba. Não preciso correr atrás de mansões, nem lutar desesperadamente. Não é esta vida deitado que eu sempre sonhei? Mas sempre há um nó no meu coração. Por que ele me escolheu no começo? A fragrância quente e suave em meus braços é real e tangível. Só agora tenho uma verdadeira sensação de que nós realmente nos casamos.
A luz do sol atravessa as fendas das cortinas, projetando um pilar de luz na sala. Pequenas partículas de poeira voam suavemente no pilar de luz. Eu abaixo a cabeça. E posso ver o rosto adormecido e tranquilo de Shen Shuiou. Seus longos cílios são como dois pequenos leques, sua respiração é constante. Os cantos de sua boca estão ligeiramente curvados para cima. Ela inteira parece um gatinho dócil, encolhido em meus braços. Essa sensação é completamente diferente de quando eu era um travesseiro humano antes. Antes, era cumprir um contrato, era completar o trabalho. Agora, ela é minha esposa. É a pessoa que eu quero proteger bem. Não pude deixar de estender a mão e gentilmente afastar a mecha de cabelo perto de sua bochecha. Uma pergunta que me incomodou por 3 anos surgiu sem aviso. Eu abri a boca inexplicavelmente. Minha voz era tão baixa que eu tinha medo de perturbar esta paz. Você. Por que você me escolheu no começo? Seus cílios tremeram levemente e ela abriu lentamente os olhos. Naqueles olhos brilhantes, não havia um traço de confusão de quem acabou de acordar, mas sim um toque de astúcia. Quer ouvir a verdade ou a mentira? Ela se aninhou em meus braços, encontrando uma posição mais confortável. Com um tom preguiçoso. A mentira. Eu perguntei em coordenação. A mentira é que no começo, vendo você discutindo com aquele pequeno líder, de cara de macaco por uma questão de princípio, achei que você tinha muito do meu estilo de fazer as coisas, você é implacável o suficiente. Eu quero ouvir a verdade. Eu disse seriamente. Ela ficou em silêncio por um momento. De repente, ela enterrou o rosto no meu peito e sua voz ficou abafada. Tudo bem. A verdade é que gostei mais de você, apenas considere como amor à primeira vista. Com um estrondo, meu cérebro foi como se uma bomba de profundidade tivesse sido lançada nele. Em um instante, tudo ficou em branco. Amor à primeira vista, essas 4 palavras saíram da boca da CEO Iceberg, com um aura de 2,8 metros de altura. O impacto é comparável à colisão de Marte com a Terra. Sempre pensei que eu era apenas o melhor parceiro selecionado por ela após pesar os prós e contras, uma ferramenta para fazer o trabalho com dinheiro, mas eu não esperava que a verdade fosse assim. Esses anos de casamento falso com você foram para me deixar confirmar no final que meus olhos não estavam errados. Sua voz ainda soava abafada em meu peito. Na verdade, quando assinamos o contrato há 3 anos, eu já te disse que isso é um contrato. E também um teste do seu caráter. Se fosse adequado, nos casaríamos de verdade. Você não ouviu na época, certo? Ao ouvir isso, a cena de 3 anos atrás passou pela minha mente em um instante. No escritório da CEO, eu estava olhando para aquele acordo, meus olhos cheios daquela sequência de zeros na coluna de estrelas. 500 mil por ano, 1.500.000 em 3 anos, mais um pagamento final de 1.500.000. Um total de 3 milhões. Naquela época, em minha mente, além do ábaco fazendo barulho. Como eu poderia ouvir mais alguma coisa? Eu ri constrangido e cocei a cabeça. Haha, parece que realmente não ouvi. Naquela época, minha atenção estava toda no dinheiro. A pessoa em meus braços levantou a cabeça de repente e me encarou com raiva e diversão. Estendeu o punho e bateu levemente em meu peito várias vezes. Você é realmente um ganancioso. Não é à toa que você pensou que eu não queria te pagar o pagamento final quando pegamos a certidão de casamento. Meu peito estava dormente por causa de seus golpes, mas não consegui evitar rir. Acordei em meio a um canto de pássaros e flores. A luz do sol passava pelas frestas das cortinas, lançando uma mancha de luz dourada sobre o cobertor. A pessoa em meus braços acordou em algum momento. Ela estava usando as pontas do cabelo para varrer meu queixo de vez em quando. Abri meus olhos e encontrei os olhos brilhantes de Shen Shuiou, cheios de um sorriso astuto. Ela estava radiante. Seu rosto corado como se pudesse extrair água dele. Não havia mais nenhum traço da CEO Iceberg de todos os dias. Essa sensação é completamente diferente de antes, quando eu era um travesseiro humano. Antes, era para cumprir o contrato, agora. Ela é minha esposa, uma pessoa cujo coração e olhos estão cheios de mim. Preguiçoso. Levante-se. Ela se inclinou e o hálito quente borrifou em meu ouvido. Sua voz suave e gentil. Vamos para a lua de mel. Minha mente ainda estava em um estado de semissono. E demorei um pouco para reagir. Lua de mel? Tão rápido? Ela já havia se virado e saído da cama, e começou a revirar as malas e organizar as bagagens com uma ação surpreendente, mostrando plenamente a verdadeira natureza de uma CEO decisiva. Rápido o quê? Já pegamos a certidão.
Temos que aproveitar o tempo. Enquanto organizava, ela discou diretamente o telefone de seu pai na minha frente. Meu coração deu um salto. Ligar para o sogro tão cedo. Não vai acontecer nada, né? A ligação foi atendida quase instantaneamente. Shen Shuiou não disse nenhum cumprimento. E jogou uma bomba diretamente. Entreguem a empresa temporariamente para vocês. Meus olhos estavam tremendo enquanto ouvia, e então ao ouvir continuar, eu vou passar a lua de mel com aquele seu bom genro. Puf! Quase não consegui respirar e me engasguei com minha própria saliva. Eu, a pessoa envolvida, ainda estava deitado ali, e ela já disse diretamente que ia ter um neto? Essas palavras foram ditas de forma muito direta. Meu rosto inteiro ficou vermelho em um instante, e meu coração estava batendo tão rápido que parecia que ia pular da minha garganta. O outro lado da linha ficou em silêncio por 2 segundos. E então explodiu em uma gargalhada de alegria que eu nunca tinha ouvido antes. Sério? Ah, bom, minha boa filha. A voz do sogro estava tão animada que disse: vocês vão logo, vão logo. Não se preocupem com os assuntos da empresa, eu mal posso esperar para assumir. Ele fez uma pausa. Sua voz cheia de uma expectativa impaciente. Vocês se concentrem em fazer bebês, estou esperando para segurar meu neto. Eu estava deitado na cama, ouvindo essas palavras diretas e entusiasmadas, sentindo como se fosse uma mercadoria sendo colocada em exibição. Mas em meu coração, uma corrente inexplicável de calor surgiu. Isso não é atuação. Não é para lidar com a situação, é a expectativa mais sincera de um pai, é o reconhecimento mais direto de mim como genro. Esse sentimento de ser necessário, de ser valorizado, fez com que o último traço em meu coração, de incerteza causada por aquele contrato, desaparecesse completamente. Shen Shuiou desligou o telefone. Com um olhar de triunfo, ela ergueu as sobrancelhas para mim. A expressão era como a de um gatinho que roubou um doce. Está vendo? Meu pai está mais ansioso que a gente. Ele foi até a cama. Inclinou-se sobre mim, desenhando círculos leves no meu peito com o dedo. Você precisa se esforçar. Senão, meu pai vai querer conversar com você. Essa doce ameaça me fez rir e chorar. Peguei a mão dele que estava causando problemas e o puxei para meus braços. Virei por cima, pressionando, olhei para seus lábios vermelhos ligeiramente abertos em surpresa e perguntei em voz baixa: para onde? Ele ficou surpreso com meu movimento repentino, e então começou a rir. Ele colocou os braços em volta do meu pescoço e ameaçou, dizendo: para onde você quiser ir, nós iremos. Olhei para o sol brilhante lá fora e me lembrei de um sonho que tive desde a infância. Era um sonho inatingível na minha infância pobre. Eu quero ver o mar. Quando aquela vastidão azul sem limites atingiu meus olhos sem aviso, a brisa marítima me envolveu suavemente, trazendo o cheiro salgado único do mar. A areia sob meus pés era macia e fina, aquecida pelo sol. Era extremamente confortável pisar nela. Shen Shuiou usava um chapéu de sol grande e um vestido branco longo. Descalça, ela me seguia com um olhar gentil e carinhoso. Sob a luz do sol, ela era linda como uma pintura intocável. Eu me libertei completamente e corri livremente pela praia, perseguindo as ondas que recuavam, como uma criança despreocupada, me divertindo loucamente. Encontramos um lugar à sombra para sentar. Olhei ao redor, a praia estava cheia de gente. Cheia de homens e mulheres usando roupas de banho leves e vibrantes, cheios de vitalidade juvenil. Eu estava olhando para aquelas figuras esguias correndo na praia e, num repente, inconscientemente exclamei: uau, quantas pernas! A voz não era alta. Era apenas um comentário casual e irrefletido. Mas eu esqueci. Quem estava sentada ao meu lado? Um calafrio subiu instantaneamente pela minha espinha. O ar ao redor parecia ter diminuído vários graus. Virei a cabeça rigidamente, encontrando o rosto bonito de Shen Shuiou, que congelou instantaneamente. O sorriso em seu rosto já havia desaparecido sem deixar vestígios. Em vez disso, havia aquele olhar que eu conhecia tão bem, pertencente à fria aura da CEO da Shunwu Technology. O que você disse agora? A voz dela era leve, mas perfurava meus ouvidos como estilhaços de gelo, trazendo uma opressão inquestionável. Antes que eu pudesse reagir, uma mão delicada estendeu-se como um raio, agarrando minha orelha com precisão e então, sem hesitação, girou 360 graus. Uma dor lancinante veio até mim, e a dor quase me fez gritar ali mesmo. Lágrimas estavam quase sendo forçadas a sair. Essa mulher, quando se irrita, ainda é tão implacável. Amor, eu estava errado. Não havia calor em seu tom,
Ela falou friamente. Repita o que você disse agora. Meu cérebro estava girando rapidamente. Meu instinto de sobrevivência naquele momento disparou diretamente ao limite. Água, eu disse água, aqui está cheio de água. Apontei para o vasto mar à minha frente, minha expressão o mais sincera possível, e minha voz também estava muito alta. Amor, você deve ter ouvido errado. Olha como essa água do mar é azul. Quão transparente! A força que segurava minha orelha diminuiu um pouco. Shen Shuyo estava hesitante, seus olhos como se estivesse interrogando um criminoso. É melhor que você esteja falando de água. Ela soltou a mão e avisou friamente. Fui perdoado como se tivesse recebido uma anistia. Enquanto esfregava minha orelha que quase foi arrancada, eu balancei a cabeça freneticamente. Definitivamente é água. Absolutamente é água. Levantei a mão para jurar ao céu, com uma expressão de justiça e retidão. Para provar minha inocência, continuei com entusiasmo e emoção, elogiando a paisagem à minha frente. Amor, olha como este mar é vasto. Como essa brisa do mar é confortável. Como este céu é azul. E também, meus olhos inadvertidamente varreram algumas beldades de biquíni não muito longe. Minha boca reagiu mais rápido que meu cérebro. Eu continuei, essas pernas são tão brancas. No momento em que as palavras saíram da minha boca, o ar ao redor congelou instantaneamente. Eu vi os olhos de Shen Shuyo se estreitarem perigosamente. Só restava um pensamento na minha mente. Acabou. Meu corpo reagiu um passo à frente. Comecei a correr para frente. Felizmente, ouvi Shen Shuyo atrás de mim, gritando de raiva e ansiedade. Corri pela costa sem olhar para trás, usando a velocidade mais rápida da minha vida. Pare, devolva as flores e diga de novo. Ela me perseguia ofegante atrás de mim. Enquanto corria, olhei para trás, enfrentando a brisa do mar, gritei com toda a minha força. Em vão, a brancura não se compara à sua brancura. Alguns anos depois, numa tarde ensolarada e quente, uma brisa suave, Shen Shuyo e eu estávamos lado a lado no sofá, depois de uma doença. Ela se apoiou no meu ombro, segurando uma tangerina e descascando-a lentamente. Olhei para o gramado do quintal, aquela pequena figura vestindo um vestido de princesa, com Marias Chiquinhas, perseguindo borboletas, meio distraído, lembrando do meu primeiro encontro com ela. Lembrando do acidente naquela noite no cartório, lembrando que no começo eu só pensava nos 3 milhões do pagamento final. Não pude evitar e sorri baixinho e disse, do que você está rindo? Shen Shuyo pegou metade da tangerina descascada, colocou na minha boca, o sabor doce e azedo se espalhou na minha boca, eu mastiguei a tangerina. E abri a boca vagamente, eu estava pensando, se eu realmente tivesse pegado dinheiro e fugido naquele ano, eu não estaria perdendo horrores agora. Shen Shuyo revirou os olhos para mim, mas os cantos da boca não puderam evitar de se curvar ligeiramente para cima. Agora você sabe que é tarde demais para perder, você terá que ser meu aquecedor humano nesta vida. Ela disse, e se inclinou mais perto nos meus braços, eu sorri. Ela também sorriu, as mãos entrelaçadas dos dois se apertaram inconscientemente ainda mais. Pai, mãe, como se estivessem segurando algum tesouro precioso. Dentro do pote, 2 grandes vagalumes piscavam, e havia um pequeno ao lado, esforçando-se para brilhar fracamente, nem mais, nem menos, exatamente 3. Ning Ning levantou seu rostinho, olhando para nós com os olhos cheios de expectativa, um para cada um de nós. Tudo bem? Olhei para os vagalumes grandes e pequenos no pote. Parecia muito com nossa família de 3, o lugar mais suave do meu coração foi levemente tocado, eu estendi a mão. E baguncei o cabelo da minha filha, minha voz era extremamente gentil, Ning Ning ah. Isso não pode ser separado, viu? Você pegou toda a família de vagalumes. Se você os separar, o pequeno vagalume não conseguirá encontrar o papai e a mamãe. Ning Ning assentiu como se entendesse. Abraçando o pote de vidro e admirando seriamente, o tempo não diluiu nosso afeto, mas como a luz fraca neste pote, tornando-se cada vez mais brilhante, cada vez mais quente. Fim do texto completo.